Fala pessoal, vamos dar sequência então aqui ao desenvolvimento do nosso projeto e agora a gente vai trabalhar em cima dessa página principal. Então nós já estruturamos o layout global da nossa aplicação com a implementação dos componentes reutilizáveis da barra de navegação, do logotipo e do rodapé. Agora a gente vai trabalhar nas seções aqui da página inicial, começando aqui pela Hero Section, certo? Mas antes disso eu quero só corrigir aqui com vocês um pequeno detalhe aqui de configuração, que é o seguinte, deixa eu abrir aqui o arquivo de configuração do TypeScript. E lembre aí que nós configuramos esse path aliases aqui para usar o arroba barra ao invés de caminho relativo. Porém, se a gente perceber aqui, ó, eu vou abrir com vocês aqui o código do componente navbar. A gente pode perceber aqui em cima que nós estamos importando o componente button do ChatCN lá da pasta UI dentro de components e estamos importando o componente brains, né, que é o do logotipo, que está aqui na mesma localização, beleza. Só que o VS Code automaticamente inclui a importação aqui utilizando caminho relativo, não é isso que a gente quer, né? A nossa configuração ela está certa, beleza? Então, quando a gente roda aqui a nossa aplicação, né, ou se a gente gerar o build da nossa aplicação, essas importações elas vão ser resolvidas, né, se estiverem com arroba barra, porém, eu não tenho esse estilo aqui sendo adicionado por padrão quando a gente faz a importação automática com o VS Code. Então, para corrigir isso, nós vamos aqui nas configurações aqui deste workspace, ou seja, deste projeto aqui no arquivo settings.json, e a gente vai adicionar as seguintes configurações. TypeScript.preferences, e aí vamos procurar aqui por auto import, deixa eu ver aqui, na verdade, import module specifier, exatamente essa configuração aqui. E aí a gente pode passar alguns valores aqui, nós vamos passar o non-relative. E aí com isso nós estamos dizendo aqui ao VS Code que a preferência aqui para a especificação, né, nessa importação de módulo é de forma não relativa. Então ele vai tentar usar o path aliases que nós configuramos aqui para o nosso projeto e não usar caminho relativo. Eu vou duplicar aqui essa linha de configuração porque eu também vou fazer isso para arquivos JavaScript. Então vou vir aqui e colocar, ao invés de TypeScript, JavaScript. E o restante aqui é o mesmo, tá? Com o mesmo valor, não relativo. Vamos voltar aqui, vamos fechar aqui. Vamos voltar agora aqui para o nosso componente navbar e vamos testar. O que eu vou fazer para testar? Eu vou apagar essas importações e aí vai ficar dando erro aqui. Deixa eu adicionar aqui a importação automática, então Ctrl espaço aqui na frente do componente e veja que na sugestão do VS Code ele já traz aqui o caminho utilizando o nosso path aliases, belezinha? E aí na hora de importar, ele importa com a nossa configuração de path aliases como definido, beleza? Importar aqui também o button e belezinha. Agora sim, pessoal. Agora sempre que nós formos importar algum componente, algum módulo de forma automática, utilizando a importação automática do VS Code, ele já vai trazer o caminho utilizando o nosso path aliases, beleza? Vamos lá então. Partir agora para a implementação da página inicial e a primeira seção, que no caso vai ser essa seção Hero, né? Essa Hero Section aqui. Aqui na pasta SRC eu vou criar uma pasta chamada Pages, então eu gosto de fazer essa separação, essa organização, então componentes que vão representar páginas da minha aplicação eu vou deixar aqui na pasta Pages e outros componentes normais, né, utilizáveis aí eu vou deixar na pasta Components. E além disso, e aí vamos criar logo aqui o primeiro arquivo de componente de página, que no caso vai separar a página inicial, eu gosto de utilizar o padrão Pascal Case na nomeação desses arquivos de componente de página, tá? Então, vou colocar aqui home, começando com H maiúsculo, e eu gosto de incluir na terminação aqui do nome do arquivo o termo page. Então, homepage.tsx, e aí a gente consegue facilmente diferenciar um arquivo de componente de página de um arquivo de componente normal aqui da nossa aplicação, tá bom? Lembrando que um componente de página aqui no React nada mais é do que um componente qualquer, tá? Eu vou definir como um componente funcional também aqui, da mesma forma que nós definimos os componentes navbar e footer, por exemplo, tá? O que vai diferenciar é que aqui eu vou ter um componente de mais alto nível que geralmente eu vou agregar ali internamente, né? Compor outros componentes dentro desse componente de página para montar uma interface mais complexa e geralmente esse componente de página ele vai ser chamado quando o usuário acessar determinada rota, né? Então beleza, vamos criar aqui a estrutura desse componente. Deixa eu apagar aqui essa importação. E aí eu vou retornar por enquanto só o texto página inicial. E aí eu vou lá no nosso app.tsx para poder chamar esse componente aqui dentro do main, beleza? Então é aqui dentro da tag main que a gente vai chamar os componentes de página. Vou chamar aqui logo o homepage que nós criamos. Vou aproveitar aqui e ajustar essas importações dos componentes navbar e footer. Então deixa eu apagar aquelas importações e gerar novamente aqui, que aí ele já vai pegar com a configuração bonitinha lá que nós definimos de path alias. Então veja que eu estou chamando a homepage aqui dentro da tag main e qualquer outra página da nossa aplicação vai ser chamada aqui dentro da tag main também. A gente vai aprender a configurar isso, porque por enquanto a gente está chamando somente homepage de forma estática aqui, mas não. A gente quer que as páginas da nossa aplicação sejam injetadas aqui na tag main,
mas a depender da rota que o usuário está acessando. Mas, por enquanto, vamos deixar estático aqui para a gente testar. Bora executar aqui, então, npm run dev e ver como é que tá ficando lá no navegador, ver se aquele texto lá aparece, né? Então, beleza, tá aqui, página inicial. Então, esse componente de página já está sendo renderizado aqui. E aí, voltando rapidamente aqui ao nosso design no Figma, essa página inicial, ela vai ser uma composição de várias seções, e aí cada seção eu vou criar de forma componentizada. Então, vou ter um componente para Hero Section, vou ter um componente aqui para seção de Features, para perguntas frequentes e para essa seção última aqui de CTA. E aí, voltando aqui para Hero Section, vai ser então a seção que nós vamos criar na aula de hoje. Essa seção aqui, gente, e aí eu vou fazer algumas considerações aqui relacionadas a UX, né, e alguns padrões de UI geralmente aplicados em seções de destaque, né, que a gente chama de Hero Section, para que vocês entendam, né, como foi pensado esse design e como a gente vai fazer essa tradução lá para o código, tá? Então, uma Hero Section, ela tem essa função de ser aquela seção de destaque. Por quê? Porque é o primeiro elemento visual que o usuário vai ver quando ele acessar a nossa página. Então, ela realmente tem que ser pensada de forma a chamar a atenção do usuário e passar ali claramente, de forma direta e de forma estratégica, inclusive, qual é a finalidade desse produto, dessa empresa, enfim, do que a gente está anunciando aqui nessa página, né? Então, veja que geralmente a gente vai ter um título bem proeminente aqui, com uma linguagem bem direta e comunicando aqui de forma fácil e clara o que é a ideia desse projeto. Então, por exemplo, o título aqui, conecte-se, colabore e cresça junto com a comunidade IFCE. Então, passa ali de forma clara e direta o que é a ideia desse projeto, né, do Conecta IFCE. Depois eu posso ter ali um texto de apoio, geralmente eu vou ter um texto de apoio, né, um parágrafozinho aqui ao lado, abaixo, enfim, perto aqui do título, para complementar e trazer mais informações sobre o produto, sobre o projeto. E aí depois, né, eu vou ter um CTA, que é um elemento que tem a finalidade de convidar o usuário a fazer alguma ação. Nesse caso aqui eu tenho um botão com o texto participar agora, que se ele clicar ele vai ser levado lá para aquela tela de cadastro, né, para que ele crie uma conta, entre dentro dessa rede social. Então, geralmente, esses elementos são comuns a qualquer tipo de Hero Section que você encontre por aí, tá? Então você vai ver geralmente um título bem chamativo, né, bem proeminente, com linguagem clara e direta aqui, um texto de apoio descrevendo um pouco mais ali aquele produto e um CTA. E aí você vai ter composições de outros elementos a depender da intenção de design por trás ali. Às vezes até um vídeo ali no plano de fundo, mas sempre nesse objetivo de chamar a atenção do usuário e convidar ele a tomar alguma atitude, né, a tomar alguma ação. Nesse caso aqui a gente não vai utilizar nenhuma imagem, nem vídeo aqui de apoio, tá? Eu vou deixar uma interface um pouco mais simples aqui, mas veja que a gente tem alguns elementos aqui que também ajudam a cativar, né, a chamar mais a atenção do usuário, que seriam aqui informações, dados aqui de uso aqui dessa plataforma. Bom, são dados fictícios, mas a ideia é trazer esses dados aqui para mostrar para o usuário que de fato, né, esse produto, no caso aqui Conecta IFCE, ele tem usuários ativos ali e vai funcionar como uma rede social. Lógico, isso aqui você teria que ter já alguns, né, em um projeto real você já teria que ter esses dados, então já seria um projeto que estaria rodando aí para você trazer dados como esses. Mas aqui é só uma ideia de como pode ser essa composição aqui da Hero Section, trazendo dados sobre a própria utilização daquela ferramenta. Então serve até como uma espécie de validação aqui social para a ferramenta, né? E aqui em cima vocês percebem que tem um badgezinho, né, um rótulo de apoio, mas é só para uma composição visual mais interessante aqui também. Outro detalhe bem importante da gente observar agora é esse formato aqui de design centralizado, que os elementos estão todos centralizados, texto alinhado de forma centralizada, e veja que eu tenho um afunilamento aqui do formato aqui desses elementos apontando para o CTA, para o botão aqui de chamada de ação, que é o que eu quero de fato que o usuário faça, né? Ele clica aqui para fazer o cadastro dele na plataforma. Então veja que isso aqui é intencional, tá, gente? Esse formato aqui todo centralizado desses elementos. E é interessante que vocês tenham esse feeling para entender quais as decisões ali, qual a intenção por trás ali daquele design. No mais, nós temos um pequeno gradiente, um leve gradiente, na verdade, aqui, ó, ao fundo dessa Hero Section, talvez, não sei nem se dá pra vocês perceberem aí pelo vídeo, é um gradiente bem leve aqui, utilizando aqui a cor a cor primária do nosso design, então conversa bem com os demais elementos aqui de destaque, mas ao mesmo tempo é bem suave, né, pra não distrair muito aqui, brigar aqui pela atenção do usuário, então a gente vai aprender a fazer isso também com o Tailwind. Beleza, gente, vamos voltar lá pro código, que a gente tem muita coisa pra fazer nessa Hero Section, tá? Eu vou demorar um pouquinho mais nesse vídeo, né, explicando algumas decisões de estilização e de estrutura que nós vamos tomar, mas a partir do próximo vídeo eu vou implementar mais rapidamente aqui com vocês as demais sessões, já subentendendo que vocês pegaram a base necessária aqui nessa videoaula. Então, beleza.
que eu vou fazer então? Eu vou aqui na pasta Components, e aí eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar de Home Page. Por quê? Eu gosto de fazer isso quando eu tenho aqui um conjunto de componentes que são vinculados diretamente a uma determinada página da minha aplicação e eu não vou compartilhar entre outras páginas ou em outros locais. Então, nesse caso, eu vou ter cada seção daquela como um componente, mas são componentes da página inicial. Então, faz sentido eu ter essa organização. Dentro de Components, vou criar uma pastinha só para organizar os componentes de uma determinada página. Então, beleza, vamos começar aqui com o nosso primeiro componente, que vai ser o de Hero Section. Então, deixa eu utilizar o padrão que eu estava utilizando para nomeação de componentes normais, né? Então, Hero-Section, TSX. Vamos gerar aqui a função desse componente e eu vou ajustar aqui o nome dessa função gerada para usar Pascal Keys. Por enquanto, eu vou só retornar aqui seção de destaque. Show de bola. Aí a gente vai chamar ela lá na nossa homepage, certo? Então, aqui, ao invés de voltar essa div aqui com página inicial, eu vou voltar a nossa Hero Section. E aí eu vou deixar isso dentro de um fragment, porque eu vou colocar outras seções aqui juntas, né? À medida que a gente for criando as novas seções. Então, vamos chamar nosso componente Hero Section, belezinha, e vamos voltar lá no navegador para visualizar. Então, já está aparecendo aqui o texto de seção de destaque. Esse componente está sendo chamado adequadamente aqui dentro de homepage e, por sua vez, está sendo chamado aqui no nosso app.tsx, né, no nosso layout global. Aqui na nossa Hero Section, eu não vou retornar uma div, na verdade, eu vou retornar uma section, né? Faz sentido semanticamente a gente retornar essa section. E aí, vamos dar uma olhadinha na estrutura novamente, ó. Eu vou ter vários elementos, um abaixo do outro. Eles vão estar empilhados aqui, começando desse rótulo, título, o parágrafo, o botão de CTA e essa área das informações, dos dados aqui de utilização. Bom, então eu posso pensar em um layout aqui, Flexbox, em coluna, né? Então faz sentido. Então vamos fazer isso. Vamos voltar lá. E aí nessa section eu já vou atribuir algumas classes aqui para ela. Na verdade, não diretamente na section. Eu vou criar um container aqui, uma div que vai funcionar como o meu container, até para que eu possa aplicar aquela classe, né, de limitação de largura, né? Container main. Belezinha. Aí nesse container sim, eu vou aplicar um flex em coluna, então flex call. E aí, dentro aqui desse container, eu vou ter os meus elementos. Então, eu vou colocar uma div aqui pra gente estilizar aquele rótulo, tá? Esse rótulozinho aqui, Rede Social Acadêmica do IFCE, com um iconezinho decorativo aqui do lado. Então, ela vai ser uma div. E dentro dessa div, eu posso ter, então, ali o ícone. Esse ícone aqui, um ícone de estrela, deixa eu dar um zoom aqui, a gente vai utilizar um ícone da biblioteca Lost de React, que é a biblioteca de ícones que a gente está utilizando, e é o Sparkless. Deixa eu ver aqui, esse daqui, ó, Sparkless. Então, já vamos deixar ele aqui, e agora vamos colocar o texto, né? Então, Rede Social Acadêmica do IFCE, vou deixar isso dentro de um spam, só para a gente conseguir ter dois elementos distintos aqui, né? Nosso ícone e o nosso texto dentro do spam. Então, vamos lá, Rede Social Acadêmica do IFCE. E vamos continuar aqui, vamos estruturar toda aqui a nossa Hero Section, depois a gente volta estilizando aqui. Bora lá. Então agora eu vou ter o meu H1, e aí nesse H1, vamos ver aqui, ó, eu vou ter esse texto, e eu vou ter um trecho aqui estilizado com a cor primária. Então eu posso pensar esse trecho dentro de um spam, por exemplo, para que eu possa estilizar individualmente esse trecho aqui, tá? Então bora lá, conecte, colabore e cresça junto com a comunidade IFCE. E aí, esse cresça junto eu vou deixar dentro de uma tag spam. Deixa eu ajeitar aqui. Belezinha. A estilização desse trecho aqui vai ser bem simples, então vamos colocar logo. Eu vou só aplicar um text na cor primary aqui, né? Para esse trecho. Belezinha, vamos continuar então. Abaixo do H1 a gente vai ter um parágrafo com esse texto aqui, com mais detalhes aqui sobre o projeto. Eu vou colar esse texto aqui para a gente avançar mais rapidamente. Beleza? Dá um Ctrl S aqui para salvar de forma geral aqui o nosso código. E aí, abaixo do parágrafo, nós vamos ter aquele botão de CTA, né, com o texto participar agora. Então, bora lá, chamar nosso elemento button lá do chat.cn com o texto participar agora. Aqui no design vocês podem perceber que nós temos um ícone de seta aqui ao lado do texto, dentro desse botão. Então, vamos fazer da seguinte forma. Deixa eu jogar esse texto aqui para baixo. E aí, logo após esse texto aqui, eu vou ter aquele ícone de seta. Aqui na biblioteca Lost de React, a gente pode utilizar o ícone arrow. Deixa eu ver aqui se eu vou lembrar. É o arrow right, né? Que é a setinha para a direita. E logo após aqui, então, o botão de CTA, a gente vai ter aquela área de dados ali de uso da plataforma. E aí a gente pode colocar dentro de uma div para ter esse container geral. E nessa div eu vou ter 3 agrupamentos aqui de dados, né? Com a quantidade de estudantes, a quantidade de campi e a quantidade de grupos. Então, para representar esses agrupamentos, a gente pode criar divs internas aqui, onde a gente vai ter, e aí eu posso utilizar spam para isso, tá?
dado numérico, então 2.500 mais, e mais um span aqui com o dado textual, que seria o rótulo daquele dado numérico, né? Então aqui é estudantes, belezinha. Depois eu vou ter mais 3 grupos, vou salvar aqui para formatar. Aqui eu vou ter então a quantidade de campi, vou colocar 32, né? Campi, e aqui eu vou ter a quantidade de grupos, vou colocar 50 mais, como tá lá, né? 50 mais grupos. Então aqui nós temos a estrutura JSX desse componente. Vamos ver como é que tá ficando. Então tá aqui, de forma bem crua aqui, os elementos dessa estrutura do componente. Agora a gente precisa começar a estilizar esses elementos aqui, tá? Começando aqui pelo nosso container geral, na section, nós vamos aplicar uma cor de plano de fundo inicialmente. Então eu vou aplicar a cor card, né? Que é aquela cor mais próxima ao branco, então BG card. E já vou aplicar aqui também o gradiente. Então, mais uma vez, nós temos um leve gradiente aqui, bem leve mesmo, bem sutil, aplicado no plano de fundo dessa section. E aí, para isso, eu posso aplicar diretamente aqui na section. Veja, como é que eu posso aplicar gradiente aqui com o Tailwind? Gradiente a gente aplica no plano de fundo, então utilizando lá a propriedade background image. Então a gente começa com BG, né, que é o prefixo para as classes aqui para trabalhar com background no Tailwind. E aí, aqui no Tailwind eu tenho BG linear, para aplicar gradiente linear, BG radial, certo? Esse gradiente que a gente vai aplicar é do tipo radial. Então aqui eu tenho um círculo, né? Na verdade uma elipse, que vai ser uma elipse. Mas é um gradiente radial, tá? Então a gente poderia começar aqui com BG, radial, e aí ir estilizando com as classes aqui para gradiente do Tailwind. Só que veja, é um gradiente muito específico que a gente quer aplicar. Então o Tailwind ele não vai entregar uma classe já pronta para a gente aplicar isso daqui. É muito específico aqui para o nosso design, tá? Então o que a gente vai fazer para auxiliar nesse processo? Eu vou lá no arquivo index.css e aí eu vou adicionar uma classe aqui utilitária que vai aplicar esse gradiente para mim. Isso até se torna uma boa prática porque eu posso querer aplicar esse mesmo padrão de gradiente em outros locais. Provavelmente a gente vai aplicar em outros locais. Então, criando uma classe utilitária aqui para gente, para aplicar esse gradiente, eu garanto que sempre que eu quiser aplicar esse gradiente, eu mantenho a consistência chamando a mesma classe. Nesse caso vai ser uma classe utilitária. Então a gente vai utilizar a camada, @layer de utilities aqui do Tailwind, tá bom? Não na de components, porque na de components a gente vai criar classes ali que aplicam regras mais complexas ali, com mais propriedades. Aqui não, aqui a gente quer aplicar simplesmente um gradiente. Então a gente vai ter um tipo de gradiente radial em formato elíptico, então uma elipse. A gente precisa definir a posição, né? Onde vai ser o núcleo dessa elipse para o nosso gradiente radial. Eu quero que seja ao topo, então vou colocar at top. E aí depois, vamos separar aqui com vírgula, a gente especifica então as cores aqui para a transição desse gradiente. E aí a gente vai utilizar a nossa cor primária como base, tá? Então eu vou dizer, vou chamar aqui através da variável que nós definimos, né? Primary, no caso aqui, color primary, né? Então eu vou ter esse gradiente partindo ali do núcleo da elipse, utilizando a nossa cor primária e transicionando para uma transparência total. Então eu vou chamar aqui a cor, o valor de cor, né, transparente. E aí eu preciso definir também um step point aqui para poder transicionar de uma cor para outra. Eu vou dizer que vai ser aos 60%. Então em 60% do raio dessa minha elipse, o meu background ali vai ser totalmente transparente, né, esse gradiente que eu estou aplicando. E até 60% do raio eu vou estar transicionando dessa cor primária para o transparente. Bom, basicamente é isso. A gente vai voltar aqui para fazer um pequeno ajuste, mas já vamos chamar aqui essa classe lá na nossa Hero Section. Então aqui na nossa seção, vou chamar essa classe, vou tirar esse ponto aqui e vamos ver como é que tá ficando lá. Então, a gente já tem aqui um negócio bem feio, mas a gente vai ajustar isso aqui, tá, gente? O gradiente ele já está sendo aplicado, veja que é um gradiente radial, de fato, aqui, elíptico. E o núcleo aqui no topo, partindo, né, transicionando da cor primária para transparente. Só que está muito agressivo isso daqui. A gente precisa tornar ele mais suave. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos voltar lá no nosso index.css. E eu quero que o gradiente ele parta dessa cor primária, mas adicionando um valor de transparência aqui. Então, eu quero essa cor primária mais bem suave, quase imperceptível. Então, eu vou aplicar ela quase que totalmente transparente aqui, de início já. Como é que eu posso fazer isso? Bom, aqui eu vou ter que utilizar uma função de geração de cor. No caso aqui a gente está utilizando o sistema OKLCH, então a gente vai utilizar a função OKLCH, beleza? E aí a gente vai dizer o seguinte, vou colocar tudo isso, ó, toda essa minha cor primária dentro dessa função OKLCH, e eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero uma cor pegando as componentes, ó, pegando as componentes de cor dessa variável aqui. Quais componentes de cor? Luminância, o chroma, ó, do OKLCH, luminância, chroma, que é a saturação, e o H, que é o hue, né, o tom, a matiz, né, da cor. Então eu quero luminância, chroma e o hue dessa cor primária. E aí eu quero adicionar uma transparência. Lembra que eu falei que para adicionar a transparência, barra aqui após a definição da cor, e o nível de transparência de 0 a 1, né, no caso. Nível de transparência não, aqui seria o nível de opacidade. Quanto mais próximo do zero, mais transparente. Então eu vou aplicar 8% aqui, que seria 0,08. Então veja que eu vou ter, vou matar aqui, veja que eu vou ter a minha cor primária mais quase transparente. Vamos voltar lá para ver como é que ficou. E agora sim, a gente tem o nosso gradiente aqui, radial, elíptico, partindo da nossa cor primária, só que bem suave por causa dessa transparência que nós aplicamos. Belezinha, agora vamos para a estilização dos componentes internos aqui da nossa Hero Section. Bom, aqui na nossa div de container, nós já aplicamos container main, flex, flex call,
Vamos agora garantir que os itens internos vão ficar alinhados ao centro. Então, itens, né, item center. O texto também, então já vou aplicar aqui no container text center. E por fim eu vou aplicar um padding superior e inferior, ou seja, um padding y, py, de fator 20. Ele vai aplicar 80 pixels aqui de padding nesse container para afastar o conteúdo interno, né, os itens internos, da borda superior e da borda inferior. Na nossa div de rótulo aqui, eu também vou estilizar ela, por quê? Porque eu preciso, vamos lá no design, aqui ó, eu preciso ter uma cor de plano de fundo aqui e uma borda aplicada, né? E trabalhar com o alinhamento dos elementos internos. Então, bora lá. Eu vou ter um BG utilizando a cor Muted, né, lá da nossa variável Muted, que é aquele cinza. Eu vou ter uma borda aqui nesse elemento e a cor vai ser a cor que está definida lá na variável Border, né? Então, border para ativar a borda e border para pegar a cor padrão de bordas no nosso design system. Depois a gente vai trabalhar com paddings aqui, então eu quero um padding vertical de fator 1.5, então ele vai aplicar 6 pixels, e um padding lateral, um px, de fator 4, então ele vai aplicar 16 pixels. No mais, vamos trabalhar com o alinhamento aqui desses itens internos, então eu quero essa div aqui como um container flex, para que a gente possa alinhar esses itens center, né, de forma centralizada, e aplicar um gap aqui entre eles, e aí eu vou aplicar um gap de 2, fator 2. Então vamos ver aqui como é que tá ficando já. Beleza, mas aí a gente precisa ainda arredondar essas bordas aqui, tá? Vou chamar a classe rounded full. Esse rounded full, ele aplica um valor máximo aqui de arredondamento das bordas, e aí a gente vai ter esse efeito de pílula, né? Essas bordas totalmente arredondadas aqui. Mas o texto interno ainda está muito grande, então a gente pode diminuir esse texto aqui. Eu vou usar o text SM. Vou ver aqui. Belezinha. Agora vamos estilizar esses elementos internos aqui, principalmente esse ícone aqui, tá? O nosso ícone, eu quero que ele tenha a cor primária, então text primary aqui. Opa, text primary. O tamanho desse ícone também eu vou modificar, eu vou colocar um H 3.5 e um W 3.5 também, então eu poderia colocar um size, né, 3.5 e belezinha. Esse texto aqui a gente pode mutar ele um pouquinho, né, então nesse span aqui do texto eu vou usar um text muted foreground e ok, já tá legal aqui. E no título, a gente precisa trabalhar bem esse título, né? Ele tem que ficar bem proeminente, então ele tem que ter um tamanho de fonte maior. A gente precisa trabalhar um pouquinho aqui no distanciamento entre as letras também, vou explicar aqui pra vocês. Aí vamos começar. Primeira coisa, eu vou aplicar um margin top aqui de fator 6, ele vai aplicar 24 pixels, para afastar um pouquinho esse rótulo aqui de cima, tá? Depois a gente define um tamanho para esse texto, eu vou colocar aqui um text 6xl, ó. Vamos ver lá como é que vai ficar. Belezinha. Só que veja que eu quero um bloco mais homogêneo. Eu já expliquei para vocês que a gente consegue isso utilizando a classe text balance. Show de bola. Vou aplicar um negrito aqui, então font bold, e ajustar a cor para text, nossa cor de foreground, né? Text foreground. Beleza, show de bola. Agora vamos trabalhar nesse parágrafo aqui, tá? Então vamos definir aqui uma margem do topo para distanciar ele um pouco do título. Então um MT6. Eu esqueci aqui, né? Falei e esqueci de ajustar o espaçamento entre as letras. O que acontece, gente? Quando a gente tem um texto com um tamanho de fonte muito grande, os caracteres eles tendem a visualmente ficarem mais espaçados entre si. Então, é uma boa prática que a gente fazer o seguinte, a gente diminuir um pouquinho o espaçamento entre os caracteres. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar o tracking tight. O que ele faz? Ele vai aplicar um letter space, né, espaçamento de letras, de menos 0.025 em, ou seja, um espaçamento negativo. Então, aproxima um pouco mais os caracteres ali do texto e fica um pouco melhor para compensar esse distanciamento natural que ocorre quando a gente está trabalhando com um tamanho de texto maior. Então, voltando agora aqui para o parágrafo, nós já aplicamos essa margem do topo. A gente vai aplicar também um text muted foreground, tá? Para ficar um pouco mais apagadinho esse texto, criar uma hierarquia do título. O tamanho desse texto, eu vou colocar um text XL, você vai pegar 20 pixels, né? Enquanto o H1 ele está pegando aqui 6XL, que é 60 pixels. Então, a gente cria uma hierarquia textual aqui bem interessante também, definindo tamanhos diferentes aqui para os textos. E também vou aplicar um text balance aqui para evitar desequilíbrio aqui no tamanho das linhas desse bloco de texto. Belezinha, vamos ver lá. E show de bola. Agora vamos ajustar aqui o botão de CTA e os dados informativos aqui abaixo. No elemento button aqui, né, do elemento CTA, eu vou aplicar um MT10 aqui, um margin top em 10, maior do que o margin top que eu estava aplicando aqui acima, porque eu quero ele mais distanciado do parágrafo, né, dos elementos acima, do que o parágrafo e o H1 estão distanciados entre si. Por quê? Porque eu quero causar aqui uma sensação de agrupamento entre esse título e o parágrafo e distanciar esse botão aqui para criar dois grupos visuais diferentes. Então aqui vai ser o agrupamento do título e do parágrafo e depois eu vou ter o botão de CTA e os elementos informativos. Então eu vou dar um margem top maior aqui. E aí eu vou mudar o sizing desse botão aqui para LG, então que é um botão maior. E eu também vou colocar aquela propriedade asChild para ele se comportar como um link mesmo. Vai ser renderizado um link, né, e não um botão. Logo, todos esses elementos internos eles vão estar dentro de um link porque eu quero que o usuário seja redirecionado para /register, para ele criar a conta, tá? Então, vou pegar esses elementos aqui
e colocar dentro desse link. Aqui eu vou envolver esse texto por um spam para que a gente possa estilizar ele individualmente. Então, deixa eu pegar esse texto, colocar dentro desse spam. E o que eu quero aqui, ó? Eu vou querer transformar esse texto todo para uppercase. Ah, pessoal, mas você não poderia colocar aqui? Poderia, mas aí eu vou apresentar aqui para vocês a classe que faz isso. É a uppercase. Então ele aplica um text transform aqui, transformando todo o texto para caixa alta. E depois, geralmente, o que a gente faz? Olha só, então vamos dar uma olhadinha aqui por enquanto. O texto aqui do botão, ele tá todo em letra maiúscula agora, tá em caixa alta. Mas quando eu tenho esse tipo de texto em caixa alta, principalmente para botões ou para textos informativos, de apoio, geralmente a gente quer distanciar um pouquinho mais os caracteres aqui, para ficar inclusive mais legível esse texto aqui, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? O contrário do que a gente fez lá no título. Aqui a gente quer espaçar mais os caracteres. Então eu vou adicionar um tracking wider, que ele vai aplicar aqui um letter spacing de 0.05 em. Então, ó, a gente já consegue perceber que os caracteres foram levemente espaçados aqui, e aí melhora um pouquinho a legibilidade desse texto interno aqui. O nosso ícone aqui, a gente vai trabalhar o tamanho dele, né? Então, bora colocar pode ser um size 4 aqui, eu acho que vai ficar legal. E por fim, eu quero alinhar, né, o texto com o ícone. Então, aqui no link, eu vou aplicar um flex, um gap aqui de 1, vai ficar gap de 1, talvez um gap de 2 aqui fique melhor. Vou também alinhar eles aqui de forma centralizada, então item center. E eu quero dar um corpo a mais nesse botão aqui. Eu posso colocar essas dimensões diretamente no link, porque aí o tamanho desse elemento botão ele vai ser ajustado de acordo com o conteúdo. Então eu posso adicionar essas dimensões diretamente no link. Então eu quero aqui um W60, que ele vai aplicar, vamos ver aqui, ele vai aplicar 240 pixels, e um H12. Eu quero que esse botão ele tenha um corpo a mais ali em relação à altura, então ele vai ter 48 pixels de altura. Então beleza, agora ele está bem proeminente aqui. Por fim, vamos utilizar aqui esse agrupamento de dados aqui de informações, né? Então, na nossa div geral aqui de container desse grupo, a gente vai aplicar um margem top aqui, maior, quero distanciar ainda mais esse agrupamento de informações do nosso botão de CTA, então vou colocar um MT16 aqui, margem top 16. Vou utilizar Flexbox, e aí eu já alinho esses itens aqui ao centro, então item center. Vou aplicar um gap aqui bem generoso, vou aplicar um gap 8. Se a gente voltar aqui no design, a gente percebe que eles estão bem distanciados, né, entre eles aqui. Vou mudar aqui o tamanho do texto para um text SM, eu quero um texto menor aqui. E a cor padrão aqui vai ser text muted foreground. Então, no container de cada agrupamento aqui de informação, então de cada categoria aqui de dados, eu vou colocar as seguintes estilizações. Trabalhar com flex aqui para que a gente possa empilhar esses elementos internos, né, o número acima do rótulo, né? Então, eu vou trabalhar com flex call aqui, flex call, e um gap pequeno aqui de fator 1. Nesse span numérico, eu quero ter essa hierarquia visual aqui, essa hierarquia textual, então eu vou aplicar um negrito aqui e colocar a cor do texto diferente. Então aqui vai ser um text foreground, enquanto esse texto aqui do rótulo vai pegar a cor padrão que nós definimos no container, que é text muted foreground, font bold, para aplicar um negrito, e aumentar um pouquinho o tamanho desse texto para text 2xl. Belezinha, vamos dar uma olhada lá como é que tá ficando isso. Beleza, é isso mesmo que eu quero, então é só replicar para os demais agora. Então deixa eu pegar as classes aplicadas a div, aplicar aqui nas demais, e as classes aplicadas também ao span aqui do dado numérico, né? Também aplicar nos demais agrupamentos, e show de bola. Só tá faltando uma coisa, né? Vamos voltar aqui no nosso design. Eu tenho um separadorzinho visual aqui entre esses agrupamentos. Então vamos fazer da seguinte maneira. A gente poderia trabalhar com borda, tá? Mas eu acho mais interessante se a gente fizer aqueles separadores como divs mesmo. É bem facinho aqui a gente fazer com o Tailwind. Então a gente deixa uma div vazia, é só para criar aquele separador. E aí eu vou ter aqui aplicado uma altura aqui para essa div. Então vou colocar um H8, ele vai pegar 2 rem, né? São 32 pixels de altura. A largura aqui, eu quero uma largura mínima. Então eu vou colocar um WPX, que ele vai aplicar 1 pixel de largura, que eu quero só realmente criar esse separadorzinho visual aqui. Então eu vou ter uma altura aqui para div e a largura mínima. Então ele vai criar uma barra vertical mesmo. E uma cor de plano de fundo, né, para aparecer alguma coisa. Então eu vou colocar BG e eu vou colocar a cor padrão de borda, porque a gente vai ter a sensação que é uma bordazinha que está sendo aplicada aqui, né? Beleza. E eu vou precisar de 2 separadores, né, entre esses grupos. Então entre estudante e camp, e entre camp e grupos. Vamos ver aqui como é que tá ficando. E belezinha. Temos aqui a estilização concluída para a nossa Hero Section. Então finalizamos aqui essa videoaula, né? A implementação dessa seção Hero, como eu falei, ela foi um pouco mais demorada porque eu quis me aprofundar mais aqui em alguns pontos relacionados a UX, né? Entender as intenções de design ali por trás dessa seção de destaque. Detalhes relativos aqui a algumas classes do Tailwind e customização que a gente pode fazer lá utilizando as camadas, né, do Tailwind. Nesse caso aqui nós adicionamos uma classe para trabalhar com esse gradiente radial mais suave aqui dentro da camada Utilities
do Tailwind lá dentro do nosso CSS global. Mas a partir das próximas sessões aqui que a gente for implementar para a página inicial, eu vou avançar muito mais rapidamente, simplesmente falando aqui as classes que eu vou utilizar, e aí subentende que vocês já conhecem essa classe, já estão mais familiarizados com o padrão aqui de nomeação de classe do Tailwind e as propriedades que ele aplica, tá bom? Vez ou outra, se for necessário, eu faço algum comentário um pouco mais aprofundado. Bom, para finalizar aqui, gente, vamos então fazer um commit. Eu vou usar aqui a ferramenta mesmo do VS Code, adicionar tudo aqui, pedir para gerar uma mensagem e vou revisar aqui. Então, fit, ok, adição da página home, do componente hero section, atualização do app para incluir homepage. Ok, beleza. Então vamos confirmar aqui e é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.